Tudo bem, meus amados, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo número 8. A preocupação que verdadeiramente eu tenho tido nesses últimos 32 anos, depois que eu conheci a palavra de Deus com ênfase, com destaque para a libertação do pecado, sem dúvida alguma tem sido esta a motivação maior do meu envolvimento no ministério, da minha vida no ministério. Como eu já compartilhei com vocês aqui outras vezes, eu não preciso de outra motivação para pregar a palavra de Deus, e isso não é por ser pastor, mas porque nós entendemos que é uma função, uma responsabilidade do cristão, sua, minha, nossa, proclamarmos a palavra de Deus, anunciarmos as boas novas em Cristo Jesus, proclamarmos que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não é verdade? Então a motivação nossa é esta, mas ao mesmo tempo pregar o Evangelho, anunciar a salvação em Jesus, sem deixar claro que a libertação é o fundamento, meu irmão e minha irmã. Jesus, ele coloca isso de forma explícita e muito clara. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertados. Quando o anjo aparece a José, que intentava deixar Maria, o anjo diz a José: não, você não vai embora, você vai assumir a responsabilidade paterna sobre esta criança, e você, como pai, é o responsável por dar a ela um nome, e o nome desta criança será Jesus, porque a palavra Jesus significa Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o apóstolo João Batista, não o João, mas o precursor de Jesus, o primo de Jesus, o que anunciou a vinda de Cristo, o João Batista, não o apóstolo João, o discípulo João que escreveu o Evangelho, mas o discípulo João Batista, o profeta João Batista, quando viu que Jesus vinha em sua direção para ser batizado nas águas, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, citando estes textos, quero reafirmar com você que o Evangelho, na pessoa de Jesus, tem como fundamento, como base da salvação, a libertação interior. Gente, nós somos espírito, alma e corpo. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante isso. Quando Deus decidiu criar a você e a mim, Ele estava junto na comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Era a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E Ele disse ali naquele momento: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então veja, o propósito de Deus sempre foi relacionamento, sempre foi relacionamento. Então você e eu, nós somos espírito, alma e corpo, e nós precisamos cuidar do espírito, da alma e do corpo. E nós sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então tudo isso tem uma relação direta com a pessoa de Jesus. Quando nós, você e eu, na pessoa de Adão,
decidimos desobedecer a palavra de Deus, nós nos separamos de Deus. Estas colocações, irmãos, que às vezes podem parecer repetitivas ou até muito lógicas, óbvias, nem sempre o são. Porque às vezes eu convivo com pessoas que têm o sentimento de que Deus as abandonou, de que Deus as rejeitou, de que Deus as está punindo, de que Deus as está castigando. Então deixa eu novamente esclarecer isso. Deus não está punindo, Deus não está castigando, Deus não abandonou ninguém, Deus não rejeitou ninguém. Foi uma ação e é uma ação unilateral, sua, minha, é nossa ação, individual, não é coletiva, ainda que se manifeste no coletivo, mas é uma ação individual, unilateral, é só da nossa parte. Nós rejeitamos, escolhemos rejeitar a Deus. E por causa desta rejeição, nós não Deus, nós nos separamos de Deus. Deus não está com seus ouvidos doentes, agravados, nem com as suas mãos encolhidas, impedidas de nos acolher. Deus não está com os seus ouvidos ensurdecidos que não possam nos ouvir. Deus está sempre pronto para nos ouvir, para nos acolher, para nos amparar, para nos proteger. O problema é que nós escolhemos andar nos nossos delitos, nos nossos pecados, nós escolhemos satisfazer os desejos e instintos da nossa alma, do nosso corpo, da nossa humanidade, da nossa natureza terrena, e por causa disto, nós nos afastamos de Deus. Deus nunca se afasta, nunca se afastou de nós. Nós nos afastamos de Deus. E então, quando Jesus vem para nos salvar, é porque nós estamos perdidos. É por isso que Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os que estão perdidos, debaixo de condenação. Eu não vim trazer, eu não vim buscar os prosélitos, aqueles que já se acham justos, justificados. Eu vim buscar e salvar o que está perdido. Eu vim para que aqueles que não têm vida possam ter vida e vida abundante. Tudo isso é totalmente, 100% diferente da ideia que você e eu possamos ter de que nós somos bons, de que nós temos uma vida bacana, legal, eu sou uma pessoa boa. Ninguém está falando de que você ou eu ou qualquer outra pessoa não possa ser uma pessoa bondosa, amigável, generosa, gentil, amorosa, afetuosa, que se dedique inclusive ao outro, que acolha, que cuide. Ninguém está falando isso. Não tem nenhuma relação com o Evangelho no sentido de salvação, meu irmão. Nós devemos ser salvos porque nós nos perdemos em nós mesmos e nos nossos pecados, afastando-nos de Deus para satisfazer os nossos desejos, instintos que são pecaminosos. Então Cristo veio para salvar, mas para que Ele salve, você e eu precisamos ter consciência e aceitar que nós estamos perdidos. Quem não se acha perdido, por que deveria ser salvo? Se a pessoa já se acha justificada, já se acha justa pela sua própria maneira de viver, pelo seu fazer, por que ela teria que ser justificada pela fé? Não tem necessidade.
Agora, quando você e eu nos achamos e reconhecemos que nós estamos perdidos e que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, da nossa vida egoísta, egocêntrica, corrupta, perversa, maligna, de más intenções, de intenções malignas. Quando a gente entende isto, aí sim nós podemos experimentar a salvação do nosso espírito, alma e corpo. Espírito, porque a Bíblia diz que ele se une ao nosso espírito e se torna o mesmo espírito conosco. E este mesmo espírito que está agora com o nosso espírito, ele, como eu já disse aqui várias vezes, ele tem nele, meu irmão e minha amada irmã, algumas coisas a gente erra, faltando-nos a compreensão clara. Por exemplo, pedimos a Deus amor. Oh, Deus, me dá amor. Não tem jeito, gente. A Bíblia diz assim: o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, o amor vai além do que eu sinto. Amor é uma atitude de obediência ao mandamento de Jesus, que disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor não é algo que passa pelo sentimento primeiro, ele passa pela obediência. E a atitude de amar é a atitude de servir, de abençoar, é a atitude de andar em verdade, de falar a verdade, é a atitude da compaixão, da misericórdia, da bondade, é a atitude que nos leva a entender que ninguém é melhor do que o outro. São atitudes que manifestam, que expressam o amor de Deus que está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, já foi dado o Espírito. O Espírito Santo já habita com o nosso espírito. Então, o fruto do Espírito, está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo número 22, é amor. Você não precisa pedir amor, você precisa exercitar, você precisa praticar o amor de Deus que já está derramado no seu coração. O perdão não é algo que você deva pedir a Deus para que Ele coloque no seu coração o perdão em relação ao outro que te ofendeu, que te magoou, que te feriu, que te entristeceu, que te abandonou, que te rejeitou, que te marcou, que te ofendeu. Não! O perdão é algo que você e eu exercitamos, praticamos no nosso dia a dia, até porque quem perdoa torna-se livre. Muitos de nós estamos enfermos na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e este mal, esta enfermidade, ela se manifesta no nosso corpo. A ansiedade, por exemplo, que fica na nossa alma, a ansiedade, a insegurança, a inquietude, tudo isto traz doenças, traz enfermidades, traz males para o nosso corpo físico. Muitas vezes nós ficamos enfermos no nosso corpo porque a nossa alma está ansiosa, amargurada, odiosa, está com amargura. A Bíblia nos chama a atenção clara para que ninguém seja enganado e não se endureça ao ponto de permitir que nasça raiz de amargura. E eu acho interessante essa expressão porque ela mostra o cerne. Raiz é algo profundo, raiz é algo que você não vê. Por isso que tem muita gente amargurada por dentro e que está com o rosto cheio de sorriso, está com as expressões e fala, mas no fundo, na raiz,
onde ninguém vê, lá no Itamargurado. E a amargura mata, a amargura resseca os ossos, a amargura te leva para a ansiedade, para a opressão, para a depressão. Então, você ao perdoar, você não está, preste atenção, você não está fazendo algo bom para o outro. Você está fazendo algo excelente para você mesmo. Você está trazendo cura para a sua alma, cura para o seu interior. O perdão não beneficia, em primeiro lugar, o ofensor. O perdão abençoa, em primeiro lugar, o ofendido. Quando você perdoa, quem fica livre é você. Você libera perdão e você experimenta libertação. Não importa se o outro, para quem você liberou perdão, entende, reconhece que está certo ou errado, que se arrependa ou não. Você vai lá e trata com a pessoa, mas ela não se arrepende, ela não reconhece que está errada. O perdão produz cura para você. Quem ama, cura a amargura. Eu gosto desse trocadilho de amargura, amar cura. Então lembra disso, da amargura, amar cura. O perdão não beneficia, não traz cura, não traz libertação, em primeiro lugar, para o ofensor, mas para o ofendido. Senão, gente, Jesus não teria nos ensinado essas coisas tão sublimes que eu estou citando aqui. Foi Ele que ensinou. Você deve perdoar como você foi perdoado. Por que Jesus fala isso? Por que Jesus fala assim, olha, você ora e abençoa as pessoas que te maltratam. Você abençoa para que as pessoas que te perseguem, que te prejudicam, sejam prósperas. Por que Jesus, pessoal, é Bíblia. Por que Jesus manda isso? Porque Ele sabe que isso produz cura no nosso interior. Eu não sei se você está percebendo, mas nós estamos vivendo dias de pânico. Pânico, dias de medo, dias de insegurança, dias de terror. Estamos vivendo todos nós. Eu estou aqui isolado. Eu estou aqui no Alto Vale isolado, contato restrito, de distanciamento, tudo. Eu quero ver minhas filhas no final de semana, eu preciso. É pânico. A gente vai conversar, tem máscara espalhada na casa, tem álcool gel. Nós estamos vivendo um momento de pânico. Se nós não buscarmos no Senhor o descanso, o conforto, se nós não olharmos para o Senhor, se nós não tivermos a nossa dependência nele, se nós não tivermos a nossa conexão, intimidade com ele, nós vamos entrar em pânico terrível, gente. Eu já tenho falado sobre isso. Nós precisamos estar atentos ao nosso interior, olhar para dentro de nós, olhar para aquilo que nós estamos vivendo, olhar para aquilo que nós estamos a cada dia tendo de relacionamento com o Pai. Sabe, meu irmão e minha irmã, às vezes a gente está gastando tanto tempo, investindo tanto tempo em tantas coisas e nos esquecemos de cuidar de nós mesmos. E eu já disse e vou repetir, se você não se ama, você não pode amar o outro. Se você não se lidera, se você não tem o domínio próprio sobre a sua vida, como você vai liderar o outro? Se você não é um discípulo de Jesus, como você vai discipular outros? Não tem jeito, senão você vai cair na religiosidade, você vai cair só na questão voltada para a religião. É algo muito vazio, muito sem essência. Você precisa experimentar que em Cristo Jesus nós somos livres. E uma liberdade que nos conduz, que nos leva a sermos responsáveis por andar em espírito. Gente, andar em espírito é uma escolha sua e minha. Eu fico ouvindo às vezes as pessoas dizem assim, não, tem que ter um batismo com o Espírito Santo, com fogo, para ir você envolver-se, sendo... Ok, pessoal, todos os dias nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, com fogo, gente. Todo dia nós temos que ser cheios do Espírito Santo como rios,
de água viva, ou rio de águas vivas, depende da tradução. Mas você precisa ser cheio, o importante é você ser cheio todos os dias, em todo o tempo. Mas isto é uma opção, uma decisão nossa, gente. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou, me livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. E então a palavra de Deus nos direciona que esta libertação, ela tem como base, como fundamento agora, você viver e andar em espírito. Porque diz assim, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Porque você sabe, meu irmão, o salário do pecado é a morte. Não adianta você ser religioso, saber Bíblia, ter postura e linguagem bacaninha, e ser todo mauricinho, né, como dizem por aí, enfeitadinho, engomadinho, ter uma palavrinha bacana, blá, 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 dá lição de moral. Porque paga disso. Deus conhece seu coração. Deus sabe do nosso interior e motivação. O pendor, o que pende, o que vai para o lado da carne é morte. O salário do pecado é morte. Não tenha dúvida, a alma que pecar, essa morrerá. Por isso nós precisamos ser livres. Mas o Espírito, quem vai ser guiado pelo Espírito, vai para a vida e para a paz. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: quem vive guiado pela natureza carnal, antes de nascer de novo, é inimigo, é inimizade. Viver a vida carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está aqui Romanos capítulo 8, versículo 8. Essa gente crente que fica falando, o crente entrou na carne, saiu da carne, o crente entrou na carne, agora está no espírito. Para começar, você é um yin yang, já está aí, pode lá com o evangelho, meu irmão. Se você vive nessa dualidade, é melhor você ir para a filosofia do yin yang, porque o bem sempre estará no mal, o mal sempre estará no bem, e eles se completam, e eles se equilibram, e eles se harmonizam. Eu estou fora, meu irmão. Eu não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Agora é vida nova, vida no Espírito, vida santa. Que mal vai estar em mim? O mal ficou na cruz. Maldito todo que for pendurado no madeiro, todo o mal, todo o pecado, toda a escravidão, todo o domínio, tudo aquilo que o diabo tinha colocado sobre mim e que eu tinha dado direito para ele exercer na minha vida, Cristo rasgou, aniquilou, destruiu. Eu agora sou uma nova criatura, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não tem esse negócio de ficar na carne e no espírito, da carne e no espírito, não. Você é uma nova criatura, você morreu. Versículo número 9 de Romanos 8, se você está achando que tá ruim, que eu estou inventando, que isso é doutrina herética, heréticos são aqueles que querem dizer que o homem vai entrar no reino de Deus e vai possuir os céus, tendo uma natureza carnal e pecaminosa. Eu falo, questão de ser óbvio, não é? Se Deus expulsou o homem do jardim do Éden, terreno, porque ele pecou, você acha que Deus vai colocar o homem lá na eternidade, no paraíso, vivendo em pecado? Me poupe. Não, mas Deus vai libertar o homem quando der a ele um novo corpo. Meu irmão e minha irmã, esse corpo do pó veio, ao pó vai voltar, ele tem instintos, ele é humano, mas ele não manda. Isso aqui é uma casca. O que manda é o nosso espírito, a nossa alma. E estes são regenerados, recebem vida nova, novo espírito, novo coração, novamente. Ele nos dá agora a capacidade de sermos guiados por Ele, para a glória dEle. Não tem esse negócio de ficar no espírito, na carne, no espírito, na carne. Se você é carnal, você tem que nascer de novo. Paulo fala, os carnais não herdarão o reino de Deus. A Bíblia está dizendo que os carnais pendem para a morte. Leia a Bíblia, por gentileza. Romanos 8,6, o pendor da carne dá para a morte, gente. Se é carnal, tem que nascer de novo. Romanos 8,9. Vós, porém, já que os que estão na carne não podem agradar a Deus, diz Romanos 8,8, vós, porém, você que está aqui nesta live hoje pela manhã, você que está aqui recebendo esta palavra, deixa eu dar uma notícia para você,
Vós, porém, não estáis na carne. Você não está na carne. Se você foi ensinado assim, você assuma hoje que você está crucificado com Cristo. Quem é você? Um crucificado com Cristo. Quem é que vive? Não eu. Cristo vive em mim. E as coisas velhas na sua vida se passaram. Isso é o velho homem, está crucificado. Isso é a natureza carnal, foi crucificada com ele. Gálatas 5:24. Mas e o pecado? Só rodeia. De dentro de mim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado de dentro de mim. Sou uma nova criatura, tenho um novo coração, uma nova vida. E sua mente está sendo transformada dia após dia. E agora estou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E agora estou sendo aperfeiçoado por ele. Se é impecável? Não. É infalível? Não. Mas estou em aperfeiçoamento de fé em fé, de glória em glória. Aquele que é santo, santifique-se mais. Sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Não é uma questão de impecabilidade, da impossibilidade de se pecar, mas é uma questão de ser vencedor, vitorioso sobre o pecado e sobre as tentações, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é a santidade, o Espírito Santo que habita em nós do que o pecado que tão de perto nos rodeia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Está aí, você tem ou não tem o Espírito Santo? Ah, pastor, tem hora que eu tenho, tem hora que eu não tenho. Então você não tem. Se você vive essa dualidade, você não tem o Espírito Santo, não é, irmão? Oh, Jesus! O Espírito de Deus habita em vós. Não tem jeito de hora estar e hora não estar, hora ter e hora não ter. Ou tem ou não tem, ou está ou não está. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não fica ofendido comigo não, meu irmãozinho amado, precioso, preciosa. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, esse corpo aqui, na verdade, está morto por causa do pecado. Ele não está sentenciado? Do pó veio, ao pó voltará. Esse corpo aqui não tem recurso para ele não, meu irmão. Esse corpinho aqui pode aplicar botox, tomar vitamina, fazer plástico, o que você quiser. Ele vai continuar envelhecendo, uma hora ele vai parar, não tenha dúvida. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito que está dentro dele é imortal, não morre mais, porque se fez um só Espírito com ele. Lembra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Agora Deus nos deu vida juntamente com ele, ressuscitando-nos juntamente com ele, colocando-nos com ele, com Cristo, assentado nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Então agora você tem vida e vida eterna, e ninguém pode tirar esta vida de você. Por isso que você não é mais um carnal, por isso que você não é mais um escravo do pecado, você é escravo da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vai chegar o dia que você vai receber um novo corpo, a Bíblia diz isso, mas por enquanto é o Espírito Santo que nos conduz. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mais claro do que isso, nem desenhando. Só o Espírito Santo mesmo, você tem que pedir, eu também, pelo Espírito Santo, revela esta verdade, para eu de uma vez por todas entregar a minha vida para Jesus e entrar no descanso dele, para que nenhum medo, para que nenhum pânico, para que nenhum terror venha sobre a minha vida e domine a minha vida. Eu vou ter todas as precauções, eu vou cuidar, eu vou obedecer à ciência, eu vou obedecer às autoridades, às orientações, vou ser prudente, vou usar máscara, vou usar álcool gel, vou lavar as mãos, vou manter o distanciamento. Olha o que é que nós fizemos, a Comunidade da Graça, não estou aqui trazendo nenhum juízo, nem pensando em qualquer outro, mas a Comunidade da Graça em Valadares suspendeu as reuniões ou a aglomeração, ainda que com todos os critérios. Nosso prédio é grande, nós estamos obedecendo todos os critérios, além, distanciamento, 1,5 metro, estava dando 2, não importa, tudo além. Nós suspendemos a nossa reunião domingo, ontem,
E provavelmente, se permanecer na nossa cidade, sem leitos, sem disponibilidade de UTI, continuaremos com as nossas reuniões no prédio suspensas. Sim, é sua, é minha, é nossa responsabilidade social. Então nós estamos fazendo o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer como igreja? Gente, peraí, nós podemos nos reunir com todo cuidado, mas também podemos não nos reunir. Porque se nós estivermos, entre aspas, sem aglomerar, a possibilidade, a chance de não nos contaminarmos é maior. Então vamos fazer isso. Então nós suspendemos. Poderíamos estar com a reunião funcionando, com as pessoas lá dentro do prédio, mas é questão de consciência social, de responsabilidade para com o próximo. É assim que o cristianismo faz. Ah, pastor, mas e as entradas, o dinheiro, o dízimo, a oferta? Meu irmão, quem quer contribuir, contribui. Não precisa de estar num prédio. Não, meu irmão, esqueça isso. É de coração, é com gratidão, ninguém é forçado a nada. Deus sempre proveu, Deus sempre proverá, porque Ele é o Deus de toda provisão. Então, quando você tem atitudes, ações, quando você vive princípios de fundamentos, que são fundamentos bíblicos, você descansa. Se viver de segundo a carne, você caminha para a morte, mas se pelo Espírito você fazer morrer, mortificar os feitos do corpo, já falei isso aqui sexta-feira pra caramba, né? Certamente vivereis. Você tem que, a responsabilidade de andar no Espírito é sua e minha, irmão. Ai, eu tenho que agora orar ali, porque, nossa, o Espírito Santo precisa me dominar. Já te domina, irmão, o Espírito Santo já habita aí. Opa! Respira, vai. Solta. Contempla a natureza. Contempla os lírios, as flores, as árvores. Contempla os pássaros. Desacelera. E você vai perceber que Deus cuida das aves, dos pássaros, das plantas. Ele cuida e nada falta. E nada vai te faltar. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Digo, insisto, não é para sair com essa fé doida que tem uns crentes aí malucos. Não, porque eu não vacino, não, porque eu já vi um monte desses malucão aí, tudo chorando depois. É igual os da gripezinha. É gripezinha, em nome de Jesus está repreendido, não me pega não, praga nenhuma chega à minha casa, blá, blá. Aí na hora que pegou, ficou tudo tremendo o joelhinho, batendo, ora por mim, misericórdia. Meu irmão, o sol hoje nasceu abençoado. Se você é bom, o sol nasceu. Se você é ruim, o sol nasceu. A chuva que Deus traga mais desce sobre justos e injustos. Oh, meu filho, para de ser crentoide. Se você, pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo, você vai viver. Os feitos do corpo são os nossos instintos humanos, naturais. Não são pecaminosos na sua essência de ser, de existir, de estar. Desejo não é pecado. Pecado é você ceder ao desejo, conceber no seu coração. Mas pelo Espírito Santo você vai dizer ao seu desejo: não, eu ando em espírito, e Espírito diz para eu viver uma vida nova, uma vida santa, uma vida justa. Quando você vive esta vida pelo Espírito, os seus desejos, ainda que te levem à tentação, porque a tentação é o desejo que nos leva a contrariar a palavra de Deus, a desobedecer a palavra de Deus, a não viver em santidade. Aí Deus nos dá o escape, porque pelo Espírito, diz a Bíblia, você pode fazer morrer, mortificar os feitos do seu corpo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você anda
em espírito, você mostra, você testemunha que você é filho de Deus. Se você está vivendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, apesar, e repito sempre, de termos toda a prudência, de sermos sensatos, sóbrios, ainda assim, meu irmão, nós não daremos em temor, em medo, em pânico. Os dias podem ser de pânico, mas sobre ti resplandece a glória do Senhor. Ele é o Deus que em todo tempo cumpre, estabelece e confirma a vontade soberana dele sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua história. Por isso, se você deseja andar em espírito, você já pode fazê-lo. Se você já nasceu de novo, já é uma nova criatura, o Espírito Santo habita, está dentro. Ele é um só com o seu Espírito e ele vai te guiar em paz, em alegria, em consolação, sabendo que este breve tempinho que nós estamos vivendo aqui nessa terrinha boa é só para testemunharmos e proclamarmos que o Senhor é bom, que Ele veio para nos salvar, que a sua misericórdia se renova a cada manhã e que em todo o tempo nós podemos confiar nele, porque Ele, nosso Pai amoroso, que começou esta linda, maravilhosa, boa e graciosa obra de salvação na sua, na minha, na nossa vida, Ele mesmo há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma excelente segunda-feira e uma semana maravilhosa. Eu espero você aqui amanhã, às 8 horas a gente começa o nosso bate-papo, às 8h05 nós entramos orando e com a palavra. E participe conosco todos os dias. Põe aí no seu smartphone, põe no seu celular aí para despertar. Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos orando, clamando a Deus com 3 propósitos. Primeiro, para o fim da pandemia, com a maneira e com os recursos que Deus quiser usar. Segundo, pela cura por aqueles que estão enfermos, enfrentando este vírus terrível, este mal terrível. E terceiro alvo é para que o Espírito Santo console a vida daqueles que estão passando por perdas tão terríveis. Então, que o Senhor te abençoe, esteja conosco todos os dias, de segunda a sexta, aqui às 8 horas da manhã, e ao meio-dia, tire um tempinho, ore, um dia que você ora para o fim da pandemia, para a cura sobre a vida dos enfermos e para a consolação do Espírito Santo por aqueles que têm perdido pessoas tão amadas, né? Que a gente sabe que são perdas irreparáveis.